Teu povo resignado, para todos milhões. Comentário estadia, melodia, que causou turbação. Durante a noite escura, essa pobre criatura acabou de conquistar. Foi bandido amigo que estava em perigo, não pôde descansar. Vai embora, três meses durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guarda em Daniel, serviu a alegria. Para fora Daniel, que permaneceu fiel aos leões acariciar. Quando o dia foi nascendo, o vendaval foi correndo para ver o que passava. Ao chegar olhou lá fora, então viu a grande nova, Daniel estava vivo. O vendaval se alegrou, ao amigo abraçou, nosso Deus é compassivo. Daniel três meses durante o dia. Se Deus guardou Daniel, guardará em Daniel, serviu a alegria. Todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais do valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro.
Filipenses, capítulo 2, versículo 13. 2, desculpa. Filipenses 2, né? O versículo é o 13. Vamos ler então. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandece como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Fechamos nossos olhos. Pai, quão importante que seja sempre o teu querer e teu efetuar em nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, Pai, a podermos ceder os nossos direitos, mesmo em momentos, Pai, que queremos fazer aquilo, mas temos a humildade de poder ceder os nossos direitos. Abençoa o teu povo e que possamos ter um bom tempo hoje em ensinamento da tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Quando me deparo com essa expressão, irmão, quando você se depara com essa expressão, pense em alguma coisa nessa clareza. Quando Deus está falando, Ele opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Daí você diz assim, é em todo mundo? Aí que está o ponto. Ele vai colocar, segundo a sua vontade. Então Deus, Ele tem uma vontade, Ele vai produzir essa vontade em você e vai gerar um desejo em você para produzir isso. Agora, isso está ligado com outros pontos que eu quero hoje falar, outras coisas que Deus produz. E quando o irmão Brana prega uma mensagem, acreditar no coração, a mensagem Acreditar no Coração, foi prego em 1957, ele vai dizer assim, Jesus foi uma testemunha de Deus. Ele se tornou tão cheio de Deus até que ele é Deus. Era Deus habitou em Cristo. Olha só, ele quer dizer que quando você vai se enchendo de Deus, ele se torna, né? Deus está ali habitando em você. Ele quer dizer a mesma coisa quando Moisés abriu o mar vermelho. Deus estava naquilo. Deus estava ali, presente. Então, quando ele vai abrir esse entendimento, ele vai dizendo assim, ó,
Ele se tornou tão cheio de Deus até que ele é Deus. Era um. Deus habitou em Cristo. Olha a expressão, isso é bíblico. Deus habitou em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E a própria expressão, a obra de um homem, declara o seu caráter. Cristo deixou Deus entrar de tal maneira que moldou e mostrou qual era o caráter de Cristo. Por isso que você logo vê, irmão, eu quero que você aprenda outro ponto importante. Quando a Bíblia fala Senhor Jesus Cristo, ele está falando de Deus. Quando ele está falando Jesus Cristo, ele está falando daquele homem Jesus que andou na Galileia, cansou, dormiu, teve todas as dificuldades como nós tivemos. A gente deve entender, porque quando entra como Senhor, é o que Jesus falou: eu vim manifestar o nome do Pai. Então, quem era o nome do Pai? O nome do Pai era Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo recebeu um nome de excelência, que todos os joelhos teriam que dobrar, porque Ele é o Filho primogênito, Ele é o primeiro filho. Então eu só estou colocando isso para quando você lê a Bíblia, você vai prestar atenção sempre nessa questão, Senhor. Quando se fala de Senhor, se fala de Deus. Não há outro Senhor. Ah, mas irmão, empresa tem senhores, tal. Não, em relação a Deus não há outro Senhor. É isso que eu quero que você preste bem atenção. E ele vai dizer assim, por isso que o irmão Branham vai dizer, a obra de um homem declara o seu caráter. Salve almas, o irmão Branham fala, até que ele deu a sua própria vida. A obra de Deus, o caráter de Deus foi declarado em Cristo. Então, o que Cristo fez foi declarar o que era Deus, que é a manifestação do caráter de Cristo. E a mesma coisa, você diz assim, mas irmão Arantes, isso aí é difícil fazer, né? Será que é assim? Será que Deus usou a Jesus e fez aquelas manifestações? Deus usou o mensageiro e fez aquelas manifestações? Será que isso você também não pode fazer? Será que Deus aí não está fazendo acepção de pessoas? Aqui está, é o quanto você se entrega a Deus. Aqui é um ponto, porque o irmão Branham vai sempre usar aquela escritura muito clássica, que ele vai usar quase em todas as mensagens que ele usa, que é, eu vou ler para você, João 14, 12, que é o que Jesus está falando, porque Jesus está expressando, falando, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Você pegou aqui? Não. É só para os profetas, é só para os apóstolos, é só para esses homens de Deus que foram chamados. Não. Você está vendo escrito alguma coisa aqui diferente? Olhe bem. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E ele dá uma vírgula e depois ele vai continuar dizendo, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E ele ainda dá uma afirmação de obras maiores. A gente já estudou sobre isso, né? Obras maiores é um homem pecador, uma mulher pecador, levar a palavra de Deus e salvar aquela pessoa. Já pensasse? Jesus não era pecador, mas nós somos pecadores. Deus deu permissão a nós de levar a palavra e ajudar aqueles que são pecadores para ser salvos. Isso é uma obra enorme, porque isso é a mesma coisa. O que você faz aqui ecoará na eternidade. Você viu um filme falando isso? Gladiador. Você lembra na história ali? Ele fala isso. O que nós fizemos aqui vai ecoar onde? Na eternidade. E isso é Bíblia mesmo. O que você faz aqui vai ecoar lá. Aqui está. Por isso que Jesus fala que você pode fazer obras maiores do que ele, porque eu vou para o meu Pai. E esse é um ponto muito importante a gente entender. Agora escute o que ele vai falar aqui. Agora, essa é uma declaração muito maravilhosa, verdadeira do irmão Branham. Acabou de fazer aqui um que vale a pena pensar muito. Pense se somos da mesma fonte da semente, que a semente originária foi
do Filho primogênito. Ele está dando uma informação assim, ó, se nós somos da mesma fonte que é a semente do Filho primogênito, então o Espírito de Deus em nós terá que fazer a mesma coisa na nossa vida que fez em seu Filho primogênito de Deus. Deus não faz acepção de pessoa. E sua palavra está em Gênesis capítulo 1:11. Ele usou Gênesis capítulo 1:11 para dizer: toda árvore produza do seu fruto. Preste atenção. Irmão, quando você não tem uma informação correta, ou quando você não tem a palavra correta, o que vai acontecer? Você vai dizer que não pode se fazer isso. Mas quando você diz assim, ó, você pode fazer isso, porque a palavra diz, Jesus diz que você pode fazer isso, então se você toma a palavra, você pode fazer isso. Porque Ele faz gerar uma vontade em você e produz o querer em você. Esse é um ponto importante você saber. Agora, quando você ainda não tem essa capacidade de tomar a palavra, isso não produz. É isso que o irmão Branham está querendo colocar a igreja, ela está dentro. Eu quero que você entenda, a igreja aqui é um ninho, aonde o calor do Espírito Santo, o calor que você produz como um irmão, como uma irmã, faz chocar os ovos. Só que daqui, quando nasce, vai ter que voar. Ele vai ter que ter as suas experiências, suas posições. Por isso que a igreja, ela já tem que ter um espírito de amor, maturidade, para cuidar desses que estão vindo. Você entende isso? Se o ninho não está bom, e se a coisa não é muito boa, as pessoas se vão, porque eu quero que você entenda. Mas se o ambiente é bom, se vê um amor entre os irmãos, a gentileza que vocês têm um com o outro, você produz isso, o que acontece? Mas a produção disso. E isso nós temos que clamar também. Nós temos que pedir a Deus, ter desejo disso. Vamos um pouquinho para frente, eu quero colocar isso com mais clareza. Daí ele vai dizer assim, Gênesis 11, vamos ver o que a Escritura diz. Toda semente produza segundo a sua espécie ou natureza. Agora, essa é a lei da vida. É a lei da vida em Cristo Jesus. É a mesma lei da vida. Só diz respeito à lei da vida. Vida do Espírito Santo, que está em Cristo Jesus, agora está em nós. Nós estudamos sobre isso, mas quero colocar isso. Olha aqui, vou ver se eu tenho. Vou colocar no quadro, porque dá uma visão melhor. Aqui está o Arantes. Oh, mas não é tão. É feio, né? Dos meus pais. Dos meus pais nasceu o Arantes. Você está vendo aqui o Arantes? É feio, é verdade. Lá eu vou ser bonito, mas aqui eu sou feio. Isso aí eu tenho certeza. Um dia a gente discutiu algumas coisas sobre isso, né? É questão de luz, né? Lá a gente tem luz. É uma coisa diferente, né? Esse corpo aqui, só para você entender, é só para informação, né? Esse corpo aqui é um corpo animal. Lá a gente vai ter um esplendor. Você lembra quando Jesus ficou no Monte da Transfiguração e ele ficou... Cara, tudo assim. É essa luz que nós vamos ter. Então, é isso que eu quero que você entenda. Aqui está o Arantes, que nasceu do pai e da mamãe, né? Estou aqui. Pezinho um pouquinho maior. Só que a palavra diz uma coisa assim, ó. Aqui, nascimento natural. Natural. Mas o Arantes, um dia, ele teve que nascer espiritualmente. Assim são todos os filhos, irmão. Você nasceu de um pai e de uma mãe. Agora, vai chegar um tempo que Deus trabalha contigo, que você tem que nascer do Espírito.
Esse é o nascimento que Jesus sempre falou. Por isso que ele fala assim, ó, ele fala para mim, necessário é nascer de novo. É esse o ponto que a igreja começa a amadurecer. É uma experiência. Nascer tem um detalhe aí que é importante nós lutar por isso, buscar isso. E eu quero ver se eu consigo puxar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar isso em... Está em 1 Coríntios capítulo 3. Vamos ler capítulo 2, capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Escute o que Paulo está referindo. Ele está dizendo assim, ó. Ora, o homem natural, quem? Você se lembra? O homem natural, o arante natural, olha só o que acontece. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Quando eu estava vivendo lá, que eu nasci e tal, estava dando aquela vida, vivia a minha vida, não conhecia Deus, não tinha experiência com Deus, eu não conhecia o quê? As coisas de Deus. Não tinha isso, não conhecia. Então, Paulo está explicando o que é isso. Ele está dizendo, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Sabe como é que eu pensava, irmão? Quando eu estava lá como um homem natural, eu pensava assim, existem duas forças, uma negativa e uma positiva. Você se lembra desse símbolo aqui? Ó? Vou mostrar para você. Talvez você se lembre, porque esse símbolo é o símbolo da era. Sim. Deixa eu ver se consigo desenhar esse símbolo. É um peixinho para um lado e um peixinho... Eu não consigo lembrar agora. Mas se lembra, é duas coisas assim. Um assim, parece um peixinho para cá e parece um peixinho para lá. Daí um é escurinho e o outro é branco. Lembra? Esse é um sinal da era. De uma era que produz. Isso eu acho que está envolvido também com lutas marciais. Também. E eu queria te dizer uma coisa. Eu pensava daquela maneira. Como existe o mal... uma quantidade tal, existe o bem, uma quantidade tal. E eu imaginava essa ideia. Então, se eu faço coisas maus, eu vou receber coisas maus. Se eu faço coisas boas, eu vou receber coisas boas. Esse era o padrão que eu via. Esse é o homem arantes natural. Agora, Paulo vai dizer outra coisa interessante. Ele vai dizer assim, ó, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Opa, então tem um segredo aí. Se tu é espiritual, nascesse novo, você discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Por quê? Quem conhece, ó, daí Paulo está dando uma resposta para você. Por quê? Quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não existe ninguém. Mas ele vai dar uma afirmação para nós. Mas nós temos a mente de Cristo. Você percebeu? O que Paulo está falando? Se você nascer de novo, você vai ter a mente de Cristo. Então você vai compreender as coisas espirituais. Você consegue discernir Deus? Você não consegue discernir Deus? Agora, se você tiver a mente de Cristo, você vai discernir Deus. Porque Deus vai falar com você e vai mostrar as coisas que Ele quer em sua vida. Por isso, esse homem nasceu do pai e da mãe, e esse homem nasceu do Espírito. É o que Jesus está explicando a Nicodemos. Escute aqui. E ele vai conduzindo essa estrutura para dar uma informação a você, irmão. Que ele vai dizer assim, ó. Então, antes de tudo, entenda isso. O Espírito de Deus em qualquer vaso fará com que esse vaso haja da mesma forma que agiu em qualquer outro vaso em que ele habite. Se o Espírito de Deus descer ali ou aqui, vocês vão agir da mesma maneira. Vocês vão ter os mesmos resultados e informação. Vocês vão ter os mesmos benefícios.
não vai produzir outro tipo. Ficou estranho? O que o Espírito Santo não muda é a tua característica. Vamos entender isso. Tem gente que tem uma característica mais calma. Ele não vai mudar essa característica. Você é mais calmo. Você é mais tolerante. Essa é uma característica. Você fala mais calmo, ou fala mais firme, ou fala mais duro. Isso ele não vai mudar. São características pessoal. Isso ele não muda. Mas ele muda a tua mente para ser uma mente espiritual. Aí ele muda. Você entendeu? Não, a partir da manhã eu vou mudar o meu jeito de ser. Eu falava... Agora... Não é isso que ele faz. É isso que eu quero que você entenda. E o que acontece muito em igrejas, irmão, preste bem atenção. O pastor tem um cacuete, faz assim, toda a igreja faz. Não é para você assim, porque você não deve copiar o homem. Você deve copiar Cristo. Então tem coisas que você percebe. Vou dar um exemplo que é bem claro que você vai ler. Todos os pregadores da Universal têm o mesmo estilo que o líder dele. Você já pensou? A mesma entonação de voz, a mesma coisa. Não é para ser assim. Mantenha a sua característica. Por isso que no corpo do Senhor há várias diversidades. Você vai perceber aqui, vou dar mais um exemplo mais simples. Cada irmão que canta aqui tem o seu estilo próprio. E você não deve copiar o estilo de outra, porque é assim que Deus te fez, e é assim que você vai ser abençoado. É nesse ponto, né, que a gente está querendo colocar. E ele vai dizer assim, irmãos, é por isso que não possamos comprar essa falsa doutrina que ensina que João 14:12 foi expressado somente para o irmão Brana e não para o resto do povo de Cristo. Não era o irmão Brana que deveria olhar, mas o Espírito de Cristo nele que está fazendo as obras certo. Então, tem muita gente dentro da mensagem, foi só para o irmão Brana. Isso é uma mentira, porque quem Jesus Cristo falou para nós? Aqui está. A gente tem que quebrar essas tradições que estavam dentro da mensagem, irmão. E outra coisa que eu vou falar para você, irmão. Vai ser triste, mas isso é ensinamento, eu tenho que explicar. Lutero, você se lembra de Lutero? Ele veio com uma mensagem chamada o quê? Justificação. Irmão, Lutero, ele era um padre. E ele pregou 95 teses lá na porta do Vaticano. Pregou, pensando que o Papa não estava compreendendo aquilo e que ele, lendo aquelas 95 teses, ele ia ver que ele estaria certo e ia fazer a coisa correta. Mas não foi bem assim. O papado tinha interesse financeiro. Você lê a história que você vai ver. Você vai entender o que eu estou falando. Ele tinha interesse financeiro. E Lutero tinha interesse que não existia indulgência. Por isso que ele botou lá e pregou assim: o justo viverá pela fé. Você entendeu aqui? Agora, nesse ponto, o que aconteceu? Ele trouxe uma mensagem. E a mensagem dele, o que era? O justo viverá pela fé. Mas o mensageiro partiu, não partiu? O que aconteceu? A igreja que são as luteranas, o que aconteceu? Perdeu a bênção, porque ficou para trás. E Deus foi vindo, trazendo, depois de justificação, Deus trouxe santificação. O que aconteceu com aquele povo? Eles se trancaram numa coisa boa, mas Deus estava querendo ampliar o conhecimento. E eles não vieram. É como se estivesse assim, aprendi uma coisa boa, justificação. É de Deus, é de Deus. Mas está abrindo uma luz maior lá, que é a justificação. Veio pelos Wesley, está vindo lá, por que eu não vou para lá? Não, aqui é bom, aqui a gente já sabe que ficamos aqui. Ficamos trancados, o mensageiro morreu e eles se denominaram. O irmão Brana fala isso. Eles se denominaram. A partir de agora, quando chega aqui, que é a justificação, Deus está abençoando aqui. Porque Deus está querendo que o povo cresça.
em sabedoria e conhecimento. E aconteceu a mesma coisa. O Wesley morreu, virou uma denominação. Não era para virar, né? Mas virou, porque abriu uma luz maior. Veio os pentecostais. Veio a manifestação dos dons. E eles não tinham isso. E ficaram para trás, viraram uma denominação. Chegou os pentecostais. Eles queriam os dons. E o que aconteceu com eles? Eles não queriam o dono do dom, que era Deus. Se trancaram, viraram uma denominação. Chegou o povo da mensagem. O que aconteceu com eles? O mensageiro já partiu. Tem coisa mais para frente. Porque Efésios diz, né? Efésios vai bater nessa tecla que diz: eu mesmo trarei pastores, evangelistas, mestres para o crescimento da igreja. O que aconteceu? Não me leve a mal o que eu estou falando. Mas se você estudar, você vai entender que Deus está fazendo um paralelismo. Todas as ações estão se concedendo um paralelismo. E na mensagem vai ser a mesma coisa. Hoje, a mensagem, se você não caminhar para frente, ela vira uma denominação. E virou uma denominação, você sabe o que acontece, né? Deus não trata mais com aquela igreja. Você se lembra? Por isso que o irmão Brana vem dizer assim, ó: ei, não é mais a era de Laodiceia, é a era da noiva. Ele mesmo mostrou que houve uma mudança. Ele mesmo foi dizer para nós que se a gente ficar naquela condição, não vai. Porque abre um momento da era da noiva. E a era da noiva, ela está recebendo uma informação que o noivo está chegando, e o noivo tem que isso, e ela tem que se o quê? Se preparar. E a mensagem que prepara isso é o alarido da mensagem que nós temos recebido. Olha, irmão. Porque se a gente ficar nessa mesma ideia, que o irmão Brana fez isso, o irmão Brana fez aquilo, eu sei que ele fez, mas eu quero um Deus presente, que é o Deus de João 14:12. Você fará obras maiores. Você está entendendo? Eu não posso me estagnar e ficar bebendo a água que já passou. Eu tenho que ter a água presente. Você gosta de beber água passada, que ficou no sol, choca? Não. Você gosta de tomar uma água que vem da fonte, irmão. E é isso que nós devemos entender, irmão. Deus sempre está abrindo uma tradição para aumentar o conhecimento e o amadurecimento do povo. E o povo tem que estar prestando atenção. Por isso você deve estar prestando atenção. Por isso que Elias falou: olha, se você me vê indo, você receberá. O que ele está querendo dizer, Elias? Está dizendo: se você prestar atenção em mim, você não quer ficar aí, você não quer ficar aqui, mas se você ficar prestando atenção no Espírito Santo, você vai. E isso, irmão, é importante nós saber, porque ele vai dizer assim, ó: então disse em Filipenses 2:13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Quando você faz isso, é porque você se entregou a Ele. E Deus pode usar você de todas as maneiras. Como devemos fazer isso, irmão? Mas irmão, eu não sou um pregador, eu trabalho nisso. Mas tu pode dizer assim para Deus: Deus, me use. De repente vem alguém e você possa falar uma palavra de conforto, de consolo. Alguém pode querer assim: irmão, ore por mim. Por isso que nós devemos aprender a orar. Se você não sabe orar, dobre o seu joelho, comece com pequenas palavras. Irmão, oração não é o tanto como tu ora. Eu tenho que orar, ficar aqui orando. Não é isso. Também, oração só 2 palavras, também não é isso. Oração é uma conversa. Como tu conversa com alguém, tu vai entrar em uma conversa.
E tem vezes que na oração tu estás falando, é bom você se aquietar. Tem vezes que a gente só quer e terminar a oração. Ah, Pai, abençoa isso, abençoa a minha família, abençoa aquilo, abençoa não sei o quê, me lembrei daquilo. Espera aí. Ô meu filho, dá um tempinho, eu também quero falar. Você entendeu? Daí quando você dá um tempo, que aparece um silêncio, e que parece que você não está ouvindo nada, Deus vai e coloca alguma coisa dentro de ti. Daí de repente tu começa a entrar num nível de inspiração que entra um clamor. E daqui a pouquinho começa, tu não sabe nem por que está chorando, porque aquilo compunge dentro do teu coração. Eu não sei se já aconteceu isso com você. É isso. Tem vezes que o silêncio fala mais alto do que um monte de palavra. E Deus sempre quer falar com nós dentro do nosso coração. Então, dê tempo para isso. E as coisas fluem. Então, irmão, eu tenho que falar, eu não sei orar. Não, tu sabe orar. Tu sabe falar. Tem vezes que eu brinco, né? Vou falar isso aqui porque aconteceu. O Pedro sabe dessas histórias. Eu acho que o Pretinho não chegou a desse tempo, mas acho que o Pedro sabe, não sei. Pastor Walter, o Galo sabe sobre isso. O irmão de Seu também sabe. Eu acho que o Ney também deve saber. O pastor Walter fala assim, culto de oração. Começa os varão. Começa pelo Ney, vai para lá, depois o outro ora, depois o outro ora, depois o outro ora. O jovenzinho também vai orar, o Pedro vai orar, o Galo vai orar. O que acontecia? Rapaz, daquela turma de frango, tudo frango novinho, né? Tudo assim, bem franguinho, né? Daí uns faziam assim, irmão. Ele sabe. Senhor, eu não consigo orar, não consigo, Senhor. O pastor botava cada encaixada. Ele me botou em rascada. Você entende, né? É difícil. Para quem não está acostumado, é super difícil, irmão. Não é verdade? Então, o pessoal já não queria nem mais vir no culto de oração, os varão. E outra coisa, né? Tinha uns que corriam lá para trás. Quando começava, eles... O Pedro sabe. Mas isso... Tu vai dando liberdade, né? Vai fazendo em casa, tranquilinho. Daqui a pouquinho alguém fala assim, irmão, vem aqui, ora pelos alimentos, vai produzindo isso. Daqui a pouquinho você começa a fazer. Né? Eu sei que tem outros que têm facilidade a fazer, mas tem outros que têm mais dificuldade, mas vai produzir isso. Hoje a gente vê, né? É assim que Deus faz. Mas o pastor Walter, ele gostava de botar a gente enrascada, né? Vocês sabem que vocês era assim, né? Então, isso prova para nós que a gente precisa ter um amadurecimento para chegar a esse ponto, para ter esse crescimento, né? E Deus nos ajude a produzir isso. Por isso que tem vezes que a gente diz assim, irmão, ora em casa, na hora do almoço, a família senta e ora, isso já é um treinamento. Você entende? Daí você dizer, mas por que eu devo orar todo? E isso é mostrando para os pequenos, mostrando para as pessoas que estão mais próximas de ti, que isso é bíblico, isso é bênção. Você poderia dizer assim, hoje eu não orei. Não é o problema isso, mas tu está passando uma informação, estás produzindo uma informação que vai ficar no coração dos teus filhos, vai ficar no coração daqueles que vê, entendeu? É assim que é a palavra de Deus. Abraão fez isso, só que ele vai fazendo, ele vai contando a história assim, meu filho Isaac, aconteceu isso, eu e a tua mãe eram estéril, mas Deus trouxe. Ele vai contando isso. E essa história daí vai lá, passa para o outro filho, o outro vai passando para o outro vai passando para o outro. E hoje chegamos a nós. Mas isso foi passado. Abraão não fez muita coisa ali, só passou informação. Como Deus fez, como aconteceu isso, como aquilo. E ele foi passando de pai para filho, foi produzindo isso. É isso que é muito importante. Então,
para não adiantar muito, eu quero falar só de uma coisa que eu estava escutando, achei interessante, eu acho que você também sabe, né? Em relação a Salmo. Salmo 23 fala assim, né? Primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada. Quando você se expressa isso, existe o grego, né? Muitas pessoas, mas nada me faltará, então tudo que eu quero está. Mas, primeira coisa, vai bater na vírgula e falar assim: o Senhor, ou o Deus é o teu pastor. Ou o Senhor, que é Deus também a expressão, mas em hebraico tá Deus, que é o pastor. Mas na nossa expressão fica: o Senhor é o meu pastor. A palavra nossa em português, que eles conseguiram colocar o mais próximo para entender, nada me faltará. Opa, daí você pensa assim: poxa, mas então tem muitas coisas que faltaram na minha vida, né? Mas aqui, essa palavra, ela não está fundada nessa informação de coisas. Está fundada no Deus, que é o teu pastor, que ele não vai faltar contigo. Não com coisas. Nas horas das lutas, das provas, daquele, ele vai estar contigo, como um pastor que cuida de uma ovelha. Sabe como é que ele cuida? Vê um lobo lá, opa, vou estar aqui, ó. Né? É esse que é o ensinamento dessa estrutura. Por isso que tem vezes que você vai ler contexto, alguns hebraicos falando, que vai dizer: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Já mudou, vê? O nada foi tirado, mas na escritura está: não me faltará. Deus não vai faltar para você, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é longanimidade. Ele não vai faltar para. Ele não está falando de coisa, ele está falando dele, que não vai faltar contigo. Então você vê como o contexto muda. Não que aquilo está errado, mas tem vezes que as pessoas pegam assim: o Senhor é o meu pastor e nada, pensando em coisas, mas não é isso. É Ele que não falta contigo. Você entendeu? E a outra coisa também que eu queria colocar, que também peguei aqui, que está em João 19, no verso 30. Vamos ler aqui. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa palavra consumado é também na língua portuguesa. No hebraico, estetelestai. Essa é a expressão. Que é, o que quer dizer essa palavra em hebraico? Quer dizer assim, eu tinha uma dívida. Tinha um monte de dívida. A única coisa que vai acontecer comigo, eu ia lá no rei, o rei vai dizer assim, tens condições de pagar a dívida? Não tenho. Não tens condições de pagar a dívida? Então, ou você vai ficar preso até tanto tempo, até ser a dívida paga, ou você vai ser vendido como escravo. Você presta atenção aqui. O que acontece aqui? Quando Jesus fala que está consumado, ele está dizendo assim, foi pago a dívida que nós tínhamos. Você entendeu? Foi pago a dívida. Olha só o que está aqui, Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. É como ele dissesse assim, está pago a dívida. Irmão, como é que isso? Como é que você sabe disso? Então, daí a gente tem que ir a Colossenses, porque quem sabe isso é Paulo, que vai falar isso claramente a nós. Paulo, em Colossenses, capítulo 12, versículo 14. Olha, escute bem o que ele vai dizer. Havendo riscado, talvez esteja na tua Bíblia a cédula, mas aqui, havendo riscado a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira não era contrária, atirou do meio de nós, cravada no Calvário. Você percebeu? Então, o que Jesus fez? Ele, cravado no Calvário, tirou as nossas dívidas. Então agora você pode entrar na presença de Deus. Você percebeu? Porque Ele pagou a fila.
Está consumado. Paguei a dívida. Aqui está o ponto. Por isso que Paulo fala que a dívida foi paga no Calvário. Agora, se a dívida foi paga, o que você está devendo alguma coisa? Você não está devendo nada. Então por que você não entra na presença de Deus? Porque você tem que entrar na presença de Deus com quem? Com um cordeiro sacrificado. Porque você reconhece que Cristo morreu por ti e pagou o preço. E agora eu quero entrar na presença de Deus. Porque Deus tem muitas coisas para dar para a nossa vida. Aqui está uma coisa importante nós entender. Ele abre isso e gera bênção a nós. Deus tem amadurecido nossos corações para entender isso. Você percebeu? Eu quero que você sempre guarde isso, irmão. Se está falando alguma coisa aqui, vai ter que ter um versículo para mostrar aqui. Nunca vai ter, quando as pessoas pegam o versículo isolado, vai gerar problema. Mas quando você pega o versículo aqui, pega o outro que encaixa com esse, pega o outro que encaixa com esse, e pega outro que encaixa com esse, é assim que Deus gosta que um filho de Deus faz. Então eu tentei mostrar isso para você entender que Ele pagou a dívida. Então, por que você quer fazer uma obra de salvação? Não pertence a ti. Ele já fez essa obra. Agora você entende por que é tão importante que não é por obra, é pela misericórdia e graça. É como eu falasse assim para você, ó, vamos sair daqui. Vocês estão tudo livre. Você abre e sai. Você não precisa, não, já foi pago a dívida. Você pode sair. Não, eu não tenho que pagar? Não, está livre. Sai. Aqui é importante. E isso é uma convicção de quê? De fé. Você viu? Não viu? Mas a palavra diz. E quando a palavra diz, você toma por fé, é uma convicção de fé. Feliz, muito feliz, é aqueles que não viram, mas tomaram por fé. Amém? Fechamos nossos olhos. Eterno Deus, Pai Celestial, a Tua palavra, ela possa ser eficiente no coração dos Teus filhos, Pai. O Senhor trouxe-os, Pai. O Senhor abençoe suas vidas, Pai. Mostre o entendimento da Tua palavra e que possamos crescer em amadurecimento, em sabedoria, na graça do Senhor. Abençoando a todos, Pai. Que seus lares possam ser perfeitos, Pai. Que eles possam instruir, ajudar a amadurecer os seus filhos e que possamos ter um bom tempo em cada família. Tu podes fazer isso, porque tu deixaste o poder do teu evangelho transformador. Não queremos forçar nada, Pai, mas queremos que eles possam ter uma experiência de novo nascimento em suas vidas. Abençoa-os, Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos passar para outra parte, né?